dead alive. We get that dead alive. Making sure that you know because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball. And there will be no surrender. Giannis on the break. You know that this right here forever. No surrender. This right here forever. Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA do SAP 24, produzido pela Madre Mídia. Esse Natal foi bom? Como é que é? Depois do Natal chega a passagem de ano, mas antes das 12 badaladas, de ouvirmos as 12 badaladas, temos de falar de algumas coisas. Em primeiro lugar, do polémico artigo do New York Times que considerou Steph Curry o melhor jogador da década na NBA em detrimento de LeBron James. Temos também de falar das votações para o All-Star Game que já abriram e, portanto, aproveito para convidar desde já toda a gente que está a assistir no Facebook e no Twitter para publicar os seus 5 iniciais do Oeste e do Oeste nos comentários para nós podermos depois discuti-los aqui. E vamos também falar dos New York Knicks com aquele que é considerado um dos seus maiores fãs vivos em igualdade pontual com Spike Lee. Mas antes de apresentarmos o nosso convidado, importa também apresentar quem me acompanha nesta aventura desde o início, Ricardo Brito Reis, uma das pessoas mais bem vestidas do panorama do comentário desportivo nacional. Ricardo, estás bom? Obrigado, Diniz, por essa entrada Apanhaste um choque. Criativa, de resto, porque Nada. nunca a usaste anteriormente. Eu Não. qualquer dia venho todo nu só para ver se tu dizes exatamente a mesma coisa, mas venho para experimentar. Sim. Falando do Ricardo, temos então o maior fã vivo dos New York Knicks em Portugal e Espírito de sofrimento. Pedro Silva, que é um multifacetado e talentoso stand-up comedian, ex-jogador de póquer, pode-se dizer assim? Semi-jogador de póquer. Semi-jogador de póquer ainda. Nunca sei, é daquelas coisas que tipo andar de bicicleta. É isso, vai estar sempre aqui, alguns. Nunca se esquece. E também DJ, a verdade é E essa. agora, sim. Agora também DJ. Custa E tartaruga ninja. Sim, Eles usaram mesmo aquela foto. Ele disse que ia usar aquela foto, eu disse, usa. Pensei, está a brincar. Depois, ok. Sim, Tartaruga Ninja. Sim. Pedro, estás Quase bom? uma Obrigado. atenção. Obrigado por teres vindo. Deixem-me só lembrar-vos que na semana passada tivemos um passatempo em parceria com a Sport TV e tínhamos 3 prémios para oferecer. Tínhamos uma bola oficial da NBA, tínhamos uma camisola de lã dos Golden State Warriors, muito natalícia, e uma camisola do Paul George, dos Clippers. E espero que na emissão, neste momento, estejam a passar. Eu agora vou dizer quem é que foram os vencedores dos prémios. Portanto, o da camisola do terceiro prémio da bola oficial da NBA foi o Nuno Soares com a frase: "Vou oferecer ao Kyrie uma viagem à Estação Espacial Internacional para ele ver a curvatura da Terra e parar de ser tão fake woke." Isto era foi de presentes É muito forte. que tinham de oferecer. Ele tirou a foto com a senhora dos Warriors lá atrás, que usa o mesmo género de camisola. É bonito. O Sérgio Alves, que venceu a camisola de lã dos Warriors, com a seguinte frase: "Ofereço os meus joelhos ao Kawhi Leonard. Como sou um sedentário profissional, já tem todo o load management necessário para o Kawhi jogar todos os jogos da fase regular." E o primeiro prémio, a camisola de Paul George, para o André Ferreira, com a frase que acho que vai agradar ao Pedro, que é: "Já a pensar na reforma, ao Carmelo Anthony oferecia uma banda de R&B, Ringles and Ball Hog, com um misto de soul, hip-hop, bricks e eliminações na primeira ronda dos playoffs, e chamar-lhe-ia The Ron Baker Project, em homenagem a um dos maiores ídolos da história dos Knicks." Ele é que devia estar aqui, não era? Ron Baker, Ele ganhou, certo? Ele ficou em primeiro. Ficou em primeiro, foi o primeiro Alguma classificado. coisa com os Knicks. Bom, antes de falarmos dos Knicks, vamos falar se calhar do tema mais quente da última semana basquetebolística a nível internacional, que é o debate entre quem é o melhor jogador da década, ou quem foi o jogador da década na NBA. Um artigo do New York Times definiu que o Steph Curry, por assim dizer, é o jogador da década para a publicação americana, vamos dizer assim, que é uma das mais respeitadas do mundo. É importante dizer, tem bons jornalistas de basquetebol. Eu queria perguntar ao Ricardo, que ele está mais por dentro, às vezes umas coisas mais técnicas, se já aprenderam esse jornalista, ou se ele continua aí à solta a Não, são escrever. vários. Não, aquilo era uma votação. Sim, Havia eram vários. vários. Eram vários Pai, eu jornalistas estudei jornalismo, sou de que... esquerda, tipo, prendam todos, prendam todos. Como o que é assim? que querem? Eu vou-vos dar alguns números só, que acho que é sempre importante. Sim. LeBron James, na última década, 3 vezes MVP, 3 vezes MVP das finais, 3 títulos da NBA, 2 em Miami e 1 em Cleveland. É provavelmente o rei do player empowerment.
depois da Decision, em que, no fundo, aquele episódio, que eu acho que ele também não se orgulha particularmente, mas Não, na altura, já disse que não. Sim, mas... na altura foi importante para... E foi mais relevante, tipo, hoje... Faz mais sentido hoje olhar para trás do que na altura. Sim. Na altura custou. E foi muito importante na altura, porque ele basicamente tomou o controle de, não só da carreira, mas das atenções, e acho que as coisas mudaram depois disso. E para além disso, ontem conseguiu um feito incrível, porque tornou-se o único jogador da história com pelo menos 9.000 pontos e 9.000 assistências, e by the way, faz anos hoje, portanto, parabéns. 9.000 ressaltos e 9.000 ressaltos. Pontos já vai em 33.000. Sim, era isso que eu queria dizer, desculpa. Do outro lado, Steph Curry, 2 vezes MVP, um impacto brutal no jogo, ao nível dos 3 pontos. O jogo também mudou por causa dele. Sim. Nunca teve uma época com uma porcentagem de lançamento abaixo dos 45%. E só lançou, só lançou menos. E de 3 pontos. E de 3 pontos, nunca abaixo dos 40, mas para aí 42. Nunca abaixo dos 40? Sim. E só lançou menos de 14 vezes por jogo no ano em que esteve lesionado. Portanto, estes 45% não é tipo Pois, não é fazer... Ben Wallace Sim, com 3 lançamentos. E lançado longe. Sim. Para além disso, 73 vitórias, foi o líder das 73 vitórias do Golden State Warriors, o melhor recorde sempre da fase regular em 2015-2016. E no top 10... E o único MVP unânime da história. Desculpa, tens razão, é por isso que estás aqui. E para além disso, no top 10 de mais épocas com mais triplos convertidos, ou seja, as 10 épocas com mais triplos convertidos, ele está em 5. Está na primeira, que tem uns incríveis 402 triplos, que acho que nunca vai ser provavelmente batido. O James Harden está em segundo, portanto já fez várias. Está em primeiro, está em terceiro, está em quarto, está em sexto e está em nono. Portanto, este é, se quiserem, o cartão de visita principal do Curry. Não vou falar dos 90% de lances livres na carreira, isso também é relevante, mas é menos relevante. Pronto, posto esta introdução, o que é que vocês acham disto tudo? E, em primeiro lugar, se concordam ou não com os jornalistas do New York Times? Para mim é simples, para mim o Curry é um dos 2 melhores jogadores da década. É só o segundo. Mas acho que não é sequer muito perto entre o LeBron e o Curry. Porquê? Porque o LeBron está bem assim. Não só o Curry teve um impacto de trazer jovens para o jogo. Miúdos começaram a ver o Curry e que vibram imenso e que é espetacular. Mas o que o LeBron faz dentro e fora de campo, no ataque e na defesa, não acho que seja assim tão próximo do Curry. E os números, se tu deres os números por jogo de pontos, ressaltos, assistências, blocos, steals, o LeBron está à frente em todos. Por jogo e em totais. Bem, é assim, eu sou o maior defensor de Steph Curry porque muitas vezes se diz que ele é apenas um lançador. Ele não é só um lançador, ele é o maior lançador da história do jogo. Pelo menos na minha opinião é de longe o melhor lançador da história do jogo. Mudou a forma como se joga o jogo atualmente. Eu acho que ele ajudou a mudar a forma de jogar James Harden, por exemplo. Ele é o responsável. Bom, Pois, infelizmente, tendo em conta que James Harden levou isso a esta loucura que vemos atualmente. Mas ele veio contrariar uma série de convenções que existiam, como por exemplo lançar a mais de 1 metro a linha dos 3 pontos não é um bom lançamento. Para o Curry, a partir do meio campo, qualquer lançamento pode ser um bom lançamento, na verdade. E isso acabou por mudar o jogo, porque ele obriga as equipas adversárias a fazer tantos ajustamentos quando está em campo, mesmo que não tenha a bola na mão. Só a presença dele, a 1, a 2 ou a 3 metros da linha dos 3 pontos, obriga a tantos ajustamentos e a criar tantas vantagens que, mesmo que a bola nunca lhe chegue, a sua equipa terá sempre uma vantagem só pelo facto de ele estar dentro do campo, lá a ameaça que é ele estar dentro de campo. Qualquer bloqueio sem bola do Curry é logo um pânico. Sim. Ele foi MVP 2 vezes, MVP unânime. É verdade que nunca foi MVP das finais e isso é uma das comparações que se fazem sempre com LeBron. E num dos anos foi o Iguodala, o que acho que também é relevante. Sim. Mas acho que ainda não valorizamos o suficiente aquilo que Steph Curry significa para o jogo de basquetebol. Mas concordo com o Pedro, nós temos que estar muito mais satisfeitos por vivermos numa era em que podemos assistir in loco quase à grandeza de LeBron James e de Steph Curry. Agora, se nos obrigarem a fazer um exercício para escolher o jogador da última década, e vou deixar de fora a parte do empowerment, porque estamos a falar de jogador, eu vou cingir-me só ao que acontece dentro de campo. Eu acho que LeBron James está acima, ainda assim, de Steph Curry. Porque se Curry mudou a forma como se joga o jogo,
LeBron moldou aquilo que deve ser o arquétipo do jogador atual. A perfeição é LeBron. LeBron faz tudo bem. É verdade que não é um extraordinário lançador de 3 pontos, mas ele nesta década teve 36% de eficácia da linha dos 3 pontos. Hoje em dia 36% é um lançador mais do que razoável. E é o suficiente para Nós andamos conseguir picuinhas atacar a os 6 dizer que o mal do LeBron é lançar 70 e tal % da linha de lance livre. Quer dizer, se isso é o mal de um jogador, ele é um jogador que quando quer defende bem, e nesta década já defendeu bem em muitas temporadas. Tem, aliás, É um grande dos marcador de momentos da pontos. década, Pois. é precisamente O momento abafo sobre defensivo. Iguodala, não é? Que porventura é o momento mais icónico da carreira dele, ou pelo menos que simboliza aquela que foi um momento marcante na história do jogo, que é a recuperação de um 3 para 4-3 nas finais com os Warriors. Mas Aos ele melhor, é a melhor equipa da história, não é Sim. só com os Warriors. LeBron é o primeiro jogador da história, o único jogador da história a ter 27 mil pontos, 7 mil ressaltos e 7 mil assistências. Mas ele não se ficou pelos 27 mil pontos, os 7 mil ressaltos e 7 mil assistências. Nem pelos 28, 8-8, nem pelos 29, 9-9. Ele está nos 33, 9-9. E está a fazer mais uma época absurda aos 35 anos faz hoje. Parabéns, LeBron, se nos estás a Está a ouvir. fazer mais uma época Está absurda. de certeza. Happy está de birthday to certeza, you. porque ele é fã. Happy birthday Fanzaço. to the King. E é assim, a partir do momento em que nós andamos a discutir se LeBron é o GOAT ou não, se é ele ou Michael Jordan o melhor jogador da história, acho que não há mais discussão possível sobre quem é o jogador da década, não é? A partir desse momento, LeBron é... Aliás, eu fui ver, andei a pesquisar artigos do final de 2009 para perceber quem é que se discutia que era o jogador da década de 2000 a Passado. 2009. Quem é que é? Era Kobe, Pois. Tim Duncan e Shaquille O'Neal, e LeBron andava ali entre o terceiro e o quarto, mas era ali o quarto. Ou seja, basicamente LeBron é o melhor Duas jogador das décadas. últimas 2 décadas. Absurdo. E ele tem 35 anos e hoje em dia haverá muita gente que tem argumentos para dizer que ele é o melhor jogador da NBA hoje, com 35 anos. Portanto, acho que estamos perante um jogador que, Mas por um causa de jogador, algumas- é um dos melhores desportistas da história. sem desportistas, dúvida. um dos melhores atletas, não é? Depois tens as questões fora do campo também, e eu acho que a NBA aproveitou-se muito bem destes 2 jogadores para vender a sua imagem. LeBron é a cara da liga, Steph Curry foi durante alguns anos, naquele período da dinastia, mas LeBron hoje em dia é a cara da liga, e dá muitos anos a esta parte que é a cara da liga, e a NBA agarrou-se muito bem aos 2, porque depois fora de campo os 2 têm a história perfeita de terem casado com a namoradinha do liceu, terem a família perfeita, de serem jogadores empáticos, que as crianças O LeBron adoram. não tem bem a família perfeita, não é? Não tem a família perfeita. Sei lá, Casou isso- com a Savana, que era a miúda Não, do não, mas liceu. o pai, não sei o quê, tem ali... Ah, não, Não, mas a isso história, ainda é mais isso incrível, a história de beneficiou, superação de quem- não é? Ah, Isso sim, beneficiou mas enquanto isso- história individual, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, vivemos numa era em que temos estes 2 monstros do jogo. Curry tem algumas lacunas no seu jogo, que se calhar porventura LeBron não tem. Curry sozinho não consegue carregar uma equipa às costas como o LeBron consegue carregar, mas isso não tira o valor ao Curry, não deixa de ser um extraordinário jogador, não deixa de ser para mim de longe o melhor base da NBA dos últimos anos, mas se tivéssemos que escolher entre um e outro, sem sombra de dúvida, LeBron é o jogador da década. Deixem-me só Ok, fazer aqui um contrabalanço para o Steph Curry. A NBA, eu concordo convosco, eu acho que não há, assim, é impossível achar que é outro jogador que não o LeBron James, o jogador da década, percebendo os argumentos Com do New York todo o Times. mérito para o Curry. O Curry é Sim, incrível. sim, Nós sim, todos sim, adoramos sim, o Curry. O New York Times fala muito do impacto que o Curry teve no jogo e de como o jogo mudou depois por causa dele, acima de tudo. Não é só por causa dele, mas em grande parte Mas por muito causa por causa dele. Portanto, isso também não é de desprezar, por Claro que assim não, dizer. claro que Mas há um argumento que a mim me parece relevante, que é o Steph Curry é uma estrela amigável. Ou seja, Não tanto, sabes que eu vejo muita gente que odeia o Steph Curry. Sim, sim, mas- Isso irrita-me profundamente como é que é possível odiar um Sim, miúdo como mas- aquele. também Mas não eu acho que a NBA nunca foi tão popular como sempre, e eu acho que isso é mais culpa do Steph Curry do que do LeBron James. Na perspectiva que vocês estavam a dizer, que é o Curry é um tipo, ok, ele não é muito baixo, mas tem 1,88m ou 1,90m, franzino, não é? Sim. Não tem Ele o é mais porte, relacionável. exatamente, não tem o porte atlético do LeBron James e, portanto, qualquer miúdo, Faz não é? sonhar os miúdos, Pois, não é? exatamente, e por Podem isso- lá chegar, qualquer um pode lá chegar. Exatamente. que- E por isso há uma globalidade, vamos dizer assim, na personagem dele que não existe na LeBron James, que é tipo um deus grego. Tipo, Certo.
Impossível. Ninguém, e por quase isso... ninguém nasce com o físico do LeBron. Exatamente. Eu nos anos em que treinei escalões de formação, o que assistia era isso que estavas a dizer. LeBron é o inatingível, é o deus grego. Uau, LeBron. Mas depois os miúdos, quando estão a aquecer, estão todos chegam, ainda não fizeram aquecimento, estão a pegar numa bola, estão a lançar do meio campo Já porque estão a viram o lançar Curry na noite anterior lançar um do meio campo e meter. Portanto, é um bocadinho esse... positivo, mas também deve ser um bocado enervante para quem está a treinar. É preciso saber explicar aos miúdos, mas é assim, se for esse o motivo que os miúdos vão para o basquete, deixa-os Ótimo, vir. é isso. Depois cabe-nos a nós dar-lhes na cabeça, não é? Muito bem. Vamos então... Deixa-me fazer mais uma coisa. Diz. Nisso que tu dizias, Steph Curry mudou o jogo, mas, por exemplo, Dirk Nowitzki mudou o jogo também. E aí eu faço o paralelismo. Dirk Nowitzki mudou completamente o jogo. É verdade. Antes temos esta revolução dos 3 pontos, tivemos a revolução dos bigs que começaram a lançar de fora. E isso foi Dirk Nowitzki que trouxe na NBA. Portanto, esse impacto de mudar o jogo que Curry trouxe agora, Nowitzki tinha trazido para esta nova versão em que se procura, eu li em certa altura alguém a dizer que hoje em dia já não se procura um jogador que para ser base, um jogador especializado em ser extremo ou em ser poste, procura-se o novo Draymond Green ou o novo LeBron James, um jogador que faça tudo. E hoje em dia tu vês, por exemplo, agora estamos em vias de poder ter o primeiro português na NBA, o Nemias, e a maior parte dos scouting reports o que diz é ele tem muitas das ferramentas que se procura num poste, mas falta-lhe muita coisa para ser aquilo que verdadeiramente as equipas da NBA procuram num poste, que é o lançamento de 3 pontos. Quer dizer, Poder hoje em ficar dia, pequenos, por poder causa de trocar os Nowitzki, pick and rolls por causa desses jogadores grandes, Falta-lhe se calhar mais procura-se capacidade ofensiva para ser emular o DeAndre Ayton, por exemplo. Estou a pensar num jogador também grande e franzino e não sei o quê, que defende menos que o Nemias, provavelmente, vou arriscar, sim, de certeza. bastante menos. Mas que tem uma capacidade ofensiva maior do que a deles em princípio também. Bom, o Tiago Cortês no Twitter diz: jogador da próxima década, Luka Doncic, you heard it here first. Sim, não é uma previsão muito não ousada. É exatamente o hot take da década. Sim, obrigado. Mas obrigado, porque às vezes também é preciso dizer o óbvio. Já temos aqui também algumas escolhas para o All-Star Game, mas vamos deixar isso para daqui a bocado, porque temos de falar no tema que traz aqui o Pedro, que é... Temos mesmo. Vamos ter de falar pelo menos um bocadinho. Okay. Tenho uma dúvida antes, que é, pode dizer palavrões neste podcast? Não, já tivemos aqui o aconteceu. Diogo Bé, podemos replicar ou não? Não, vamos tentar. Eu vou evitar, mas vamos tentar ter episódio para a semana. Que é os New York Knicks. Pedro. Sentiste este? Sim. Há um suspiro, este é o tipo o cão do Pavlov, eu ouço Knicks. E babas? Não, mas suspiro, okay. É pior, é um suspiro que vem de dentro. Os Knicks, acho que não é estúpido dizer que são provavelmente um dos 4 franchises mais populares da NBA, juntamente com os Celtics. Estava a começar com o doce, ok, eu pensei que ias logo para... Eu quando disse Knicks e estúpido na mesma frase, eu achei que ele estava a começar bem, ok, estamos a encontrar as coisas. Puseste mais 3 aí que eu nem sei quem são, mas... Vou dizer os Celtics, os Sixers e os Lakers são provavelmente dos principais. Chicago, se calhar, antes de... Chicago, eventualmente, mas eu acho que Chicago parece-me que está mais... relacionado àquela altura de 80-90, não é? Estou a falar de equipas que desde sempre são populares, e Nova Iorque desde sempre é popular, até porque o basquetebol é uma parte importante do desporto, mas o basquetebol é uma parte importante da cidade. O que é que se passa, não? Eu tenho como este programa tem um alinhamento... A resposta é tão simples ou tão complicada como tu quiser. Eu consigo dizer numa frase o que é que está mal. Olha a pergunta. Eu vou-te dizer... Da década, das últimas... Eu vou-te dizer 4 factos sobre os Knicks. Diz, por favor. Primeiro, foram à final da NBA 99. Em 98-99, frente aos San Antonio Spurs. É verdade. É verdade que foi um ano lockout. Aquele lançamento triplo David Johnson do canto, não é? Mas eles foram à final, perderam por 4-1. E eu não sabia isto e fui ver há pouco. Eram o 8º classificado no Oeste, ou seja, é verdade que só tinham menos 6 derrotas do que o primeiro, mas ainda assim era o 8º classificado que foi à final da NBA, frente aos Spurs, e perdeu. Isto foi em 98-99. De lá para cá, tem apenas 2 épocas com pelo menos 50 vitórias e 4 épocas com pelo menos 40 vitórias, ou seja, mais de 20 anos. Para além disso, estão há 6 anos sem ir aos playoffs. 6 anos. E preparam-se... Mas com as draft picks bem usadas. Preparam-se, em princípio, para mais uma época com menos de 30 vitórias
que será Estamos um terço da época, já estamos a vaticinar. a terceira, que será a terceira consecutiva, em princípio. O score atual vaticina que Já será acabaste o os menos. 4 pontos ou não? São estes os 4 pontos que eu tinha. Epá, posso só dar aqui uma... Depois, queres dar um gosto abraço muito ao dos teus Pedro? ténis. Dá um abraço ao Pedro. Dá um abraço ao Pedro. Para quem E estiver a assim, ouvir a versão podcast, um Amor abraço. no bola ao ar. Amor Sim. no bola ao ar. Pedro, o que é que se passa com... O que é que se passa, não? O que é que achas que leva os New York Knicks? Porque eu acho que são um caso de estudo, não é? Porque há muita gente que... Eu não quero fazer, vou fazer uma má comparação, mas acho que porque o Ricardo não gosta de comparações futebolísticas, mas eu acho que nem sequer são uma espécie de arsenal. Não, do- a comparação é que da sou do NBA. Sporting da NBA, mas Sim, eu também sim, sou do sim. Sporting, Sim, portanto sim, a minha sim. vida... Mas se calhar não vamos falar do Sporting. Não vamos falar também. do Sporting, vamos falar só de uma desgraça de cada Sim, vez. sim, sim. Então, mas conta-me. Em primeiro lugar, porque é que és dos Knicks? Porque... E em segundo lugar, o que é que tu achas disto tudo? Porquê que sou dos Knicks? Porque acho que por influência de filmes e séries que eu não era muito pequenino, que sempre gostei de Nova York. O Eddie. O Seinfeld. O Eddie, sim, mas mais tipo o Seinfeld, Friends, era tudo em Nova York. O Woody Allen. Então fui. E quando vi era tarde. O que é que se passa? É muito simples. Nós temos o pior dono da história da NBA e enquanto o James Dolan for dono da equipa, vamos continuar a ter... É tão simples quanto isto. É isso. Se tu pudesses mudar tudo, podias mudar tudo nos Knicks. Achas que só mudar o Dolan era o princípio das coisas? Era o princípio. de... E digo-te, fala-se do Masai Ujiri. Sim, sim, Quando sim. vem frio, tipo, o Masai Ujiri é este incrível GM dos Toronto. Enquanto estiver lá o James Dolan, não resolve o problema. Ok, pode Mas o vir James toda a Dolan gente. não é Pode próprio vir o toda a LeBron e o gente. Curry, se estiver lá o James Dolan não resolve. A cena é que não vão, o LeBron e o Curry não vão como não veio o Durant agora, porque está lá o James Dolan. Porque os jogadores falam, os jogadores tipo, comunicam e tipo, para que é que nós vamos para aquela confusão? Portanto, o mercado é apetecível, toda a gente É, em teoria. deveria gostar de jogar em Nova York. Agora, para que é que vão Toda a gente devia preferir os Knicks aos Nets, mas não vão para lá por causa do James Dolan. para quê? Tipo, se for jogador, ok, quero morar em Nova York, quero estar no mercado grande, posso ir para a equipa dos malucos, em que o dono está sempre a meter confusão, contrata sempre as piores pessoas, os Isaiah Thomas todos da vida, ou posso ir para uma equipa... Todos, mas é o Isaiah Thomas, depois é outro e a seguir é outro. E entre o gajo se meter o bedelho e estar constantemente a tomar mais decisões... Mas tu achas, é porque há a conversa que o James Dolan não é propriamente um tipo muito interventivo no papel do General Manager. Não, ele mete o bedelho. Mete o bedelho, gosta de dar a opinar. Outro dia andou à porrada com o Charles Oakley. Mas também não é assim. Agora fazendo aqui. Eu sei que é difícil defender o James Dolan, mas é tipo, sei lá, a equipa é minha. Óbvio que eu tenho de ter algum poder Não, claro. de veto ou não. Ele pode Claro. só tomar más decisões. Eu acho que o problema não é ele. Porque ele muitas vezes, eu acho que ele escolheu pessoas boas e pessoas certas. Algumas vezes, raras vezes. Sim, mas não, O Donny sim, Walsh foi um mas excelente não é um GM. desastre, não é tipo os Phoenix Suns, estás a ver? É isso que estão sempre a Não, escolher mal, normalmente. Mas acho que, por exemplo, a cena dos free agents não estarem a vir para Nova Iorque agora, Eu acho que é por causa dele. acho que é em grande parte por causa dele, porque sabem que é confusão. Tipo, é barulha mais do que é preciso. Pode ir para outras Mas achas equipas que já bem não, geridas. já não estamos no nível tipo em que já há quase mais fama do que proveito, ou seja, que se calhar aquilo não está assim tão mal, mas como já tem uma fama tão má, ninguém quer mesmo ir para lá. Então, mas aí vai dar ao mesmo. Sim, sim, sim. Aí nem interessa se é só a fama ou se é a coisa, porque Mas não como é vem que na tu mesma. vês, quando tu olhas para o... Tu vês luz ao fundo do túnel, ou seja, vês tipo... Não, isto- nenhuma. Nenhuma. Vês que seja possível dar a volta? Tenho o Mitchell Robinson. Cada vez que eu digo um jogador preferido, arranjamos maneira de o despachar da maneira mais idiota. É que se fosse às vezes de maneira, o Porzingis, estava pronto para uma relação de vida com o Porzingis. Despachámo-o para agora ter 14 power forwards na equipa. 17. 17, verdade. Porque há uns que podem jogar a 3. Sim. Portanto, não vejo luz nenhuma. Agora, tipo, gosto do Mitchell Robinson. Não acho que vá... Vai sair em breve então. Vamos arranjar maneira. Agora, aliás, já fala-se os rumores desta semana, era que estamos de olho no Towns. Karl Anthony Towns. Para vir o Towns, quem é que nós vamos despachar? Obviamente vamos despachar o nosso... Mas não era mau, quer dizer, não era mau. Não, Trocar mas, o Mitchell Robinson pelo Karl certo, Anthony mas- Towns não é uma má troca. Mas tipo, chega ao Towns. E agora? Sim, eu, por O acaso Towns e o eu RJ Barrett? discuti isto há Sim, não, dias eu percebi- numa não, transmissão da nessa Sport parte TV. O tens Towns razão. não é o jogador para ser franchise player em Nova York. Aliás, Sozinho? Achas que não? Nem em Minnesota, quer dizer. Se ele quanto está mais com em o Nova Andrew York, Wiggins, quer que é dizer, melhor do que qualquer um dos outros com quem ele vai jogar é aqui. um jogador muito soft, não dá. Aliás, eu vinha agora a ler que os Warriors estão eventualmente Interessados. interessados no Karl Anthony Towns. Sim. Eu acho que, e dizia, e toda a gente sabe que eu não sou o maior fã do Russell Westbrook, acho que fazia muito mais sentido se calhar para Nova York um gajo como o Russell Westbrook, Sim, isso fazia. que é Aliás, polarizador, fala-se que que- ia ter Sim, ali ele a é imprensa muito na Nova Iorque, mão, ele é muito Nova Iorque. E está-se nas tintas para Fala-se que era ali street, né? Já ouvi, acho que foi num podcast,
que Agora se não ia falou ganhar que nada o com o Russell Daryl- Westbrook também, Daryl não é? Morey poderá não ajeitar a possibilidade de trocar Russell Westbrook Pensei Sim, que o sim, Daryl sim, Morey sim. ia para os Knicks. para uma equipa desse género. Sim, foi o Ryan Russillo que disse no podcast do Ringer Acho que sim, acho havia que a sim. possibilidade de, Acho que sim. de trocarem o o Westbrook. Westbrook estar Já disponível. despacharem? Sim. Ele quer... Dependendo- O que é que ele estarem quereria desesperados. de volta? Já está. Pois, querem, Não é dos O Knicks. Pedro Silva está entusiasmado com a possibilidade de Não. ficar com o Russell Westbrook. Não, era É mesmo, isto que era aconteceu. mesmo do ponto de vista até dos Rockets, querem querem atiradores. começar um rebuild com... Não, eles basicamente o que o Russell diz é que James Harden sem Westbrook a equipa joga dentro daqueles parâmetros dos analytics que eles gostam, o Westbrook sem Harden aquilo é miserável e os Mas dois eles- juntos não é bom. Eles que são tão ligados aos analytics... Mas já deviam ter percebido isso antes de terem Pois é, isso é que eles são tão Estava à analytics, vista. são, tipo, são a equipa mais, tipo, analytics é a vida. Depois foram buscar o Westbrook e tipo, eu achei estranho, não? Eu acho que eles com o Chris Paul este ano tinham muito mais hipóteses de ser campeões Também acho. do que de outra maneira, mas não sei se eles vão, porque eu acho que é preciso dar tempo ao tempo e não sendo fã do estilo de jogo de James Harden e do Westbrook, acho que é preciso dar tempo, porque eu digo isso em relação a outros jogadores, acho que não se pode trocar logo com uma experiência de poucos meses, portanto, agora que eu acho que eles assim não vão ganhar, acho que não. O Westbrook em New York, para mim, Podia ser boa ideia, pelo menos para agitar as coisas. eu acho que era espetacular, Ali em o termos de pessoal imprensa, Ali o pessoal Mitchell ia dar Robinson, essas espetáculo. coisas. Não, com o Mitchell Robinson provavelmente íamos despachá-lo, porque é um dos poucos jogadores que... O RJ Barrett e o coisa... Mas repara, queriam muito o Zion, não tiveram o Zion ainda bem. Imagina Zion em Nova Iorque com estas lesões. Ia ser grave, mas olha que eu acho que se calhar o Zion tinha sido a diferença entre o Durant e o Kyrie terem Querem ir ido. para lá. Pois, Eu acho nesse que era aspecto, talvez. Porque aí é tipo, ok, vamos para o maluco, mas somos três, e aí tipo, é uma equipa a sério. Ok, pois, também é verdade. Irem só os dois. Três que na primeira época é meio. Sim, mas Certo, era um mas- plano a médio e Sim. longo prazo, não é? Bom, Sim. se calhar não vamos bater mais no Pedro. Já chega de falar dos Knicks. Deixa-me só. Mas podemos recordar, tens boas memórias dos Knicks, pelo Sim, menos. é verdade, Qual é é a verdade, tua sim, melhor esqueci. memória dos Knicks? Sim. É o No fundo, de Insanity. mão esquerda com do John Starks, ou assim, qualquer Eu coisa aí desse é género. um bocadinho antes de mim. Ah. Eu comecei a ver... Tipo, É o há uns Insanity, não é? É o Insanity. É de longe o Insanity. E portanto foi muito fixe quando não renovar. Acabou por não darem nada ao Lino, não é daqueles que nós ficamos a pensar agora como é que teria sido. Deixa eu ver a história. Mas foram ali 2 semanas, tipo, inacreditável. Para quem Eu não estava conhece, maluco. Duas semanas para quem não conhece intensas. o que é a Insanity, por favor, vão ao YouTube e procurem a Insanity. Há vários documentários até. comentários e Comentários. reportagens sobre o assunto. Foi- Basicamente foi uma série de. Não sei quantos jogos foram Ah, alguns jogos. Poucos, não, mas foram tipo 12, 14. Sim, Sim, 2, 3 Que semanas. o Jeremy Lin, que é praticamente o terceiro base Sim, foi o GOAT. da equipa de Nova York, fez um run de 20 e tal pontos por jogo e de Não, foi- cestos no último segundo e Fez Foi tipo, tudo. sabes, Fez no tudo. Super Mario- naqueles no Super 12 Mario- jogos ele era o Michael Jordan, tipo, basicamente Sim, é não. isto. O Michael Super Jordan Mario quando asiático. apanha a estrelinha e fica tipo Sim, louco e sim, tipo, sim. nada ao par. Foi o Lin naquele. Foi buzzer beaters, era afundância, era tudo. Bem, deixa-me só ir aqui porque ainda se está a discutir no Twitter o Mas o Carmelo Curry- ter sido player da semana agora também foi um dos momentos da história dos Knicks, porque foi tão absurdo. Quem? O Carmelo? Sim, o Carmelo ter sido player da semana, tipo a semana passada. Ainda não sobreviveste a teres perdido Carmelo Anthony. Isso, Não, eu lidei bem com o Carmelo, não me doeu Estranho. muito, sabes? Porque- Estranho. Deixa-me só ir aqui porque no Twitter ainda se fala. O Ricardão diz Curry, o rei. E o Ronnie Elbat diz: o melhor jogador é um bocado difícil, mas um top 5 da década de 2010 seria Steph Curry, James Harden, LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant. E com menções Da honrosas. década Kobe Bryant já não entra. Pois. Ok. O Kobe já não entra nesta Sim, década. eu também acho que não. Com menções honrosas para o Kawhi Leonard e para o Dwayne Wade. Sim, entrava o Kawhi aí. Kevin Durant. Eu li alguns artigos que diziam que Curry nem sequer era o segundo melhor jogador da década. Era Kevin Durant, porque Eu ia dizer isso há se bocado. calhar Eu acho sem Durant Curry não tinha 2 dos 3 títulos Possível. que conseguiu, até porque Kevin Durant foi o MVP dessas duas finais, não é? eu acho mais próximo entre o segundo e o terceiro, que seriam esses dois, do que entre o primeiro e o segundo. Sim, claramente. Bom, vamos então, se calhar agora passar para as escolhas do All-Star. As pessoas lá em casa não sabem, quem estiver a ver não sabe, mas o Pedro e o Ricardo são muito próximos ao nível do pensamento e, portanto, escolheram basicamente os mesmos 5 iniciais do Oeste e do Oeste.
Eu, que sou menos próximo do seu pensamento, escolhi coisas diferentes para tentar eventualmente provocá-los, que acho que, que acho que as coisas são melhores assim. Sim. Portanto, eu vou dizer-vos, Não me digas que vais colocar Carmelo no All-Star. eu vou dizer-vos quem é que eu acho que Se foi jogador da semana, já vale Sim, tudo. vale. quem é que eu acho que são os 5 iniciais. Manda vir. Portanto, 5 inicial no Oeste. Este. Kemba Walker, Sim. Bate certo. Bradley Beal, Bate certo. Jimmy Butler, Sim. Joel Embiid, Aceita-se. Aceitas aí. Bam Adebayo. Pronto. 5 Ou inicial. seja, não pões Giannis Antetokounmpo Pois, eu no ia Oeste. perguntar- Não põe Giannis Antetokounmpo. Porque Não é um Pois é gajo isso. divertido. não é um gajo divertido. Não. Então está Acho que bêbado. todos Minha estes, participação neste podcast acho que termina todos aqui. estes são mais É divertidos. febre. Tu já ou é viste, álcool? tu já viste o que ele faz antes dos jogos com o Robin Lopez ali, o WWE? Não, divertido no jogo. Antes do No jogo. jogo. Durante o jogo. Ele não... Divertido no jogo. Ele vai lançar 3 Eu pontos sei no que meio não quer ver campo, vai fazer Milwaukee. grandes afundantes. Ninguém quer ver Milwaukee, mas Lá está. Não digas isso que eu hoje vou comentar Milwaukee. Lá está. há algumas pessoas que querem ver Os Milwaukee. Bulls. Ok, mas eu dou-vos isso. Eu troco E o Giannis joga? o Giannis Sem dúvida. pelo Bam Adebayo. Ok. Sim, eu acho que é um dos 5 mais Prováveis. prováveis. É só porque eu estou numa relação com o Bam Adebayo e não estou a Também eu, conseguir- também eu. É uma relação difícil. Não é difícil, é uma Não, boa... até é Não. uma boa primavera de amor. Estamos todos numa relação com o Bam Adebayo, na verdade. Eu acho que depois o Magalhães vai usar esta frase para o vídeo E da vai próxima. usar esse Magalhães, gesto não também. faças isso. Estamos todos numa relação com o Bam Adebayo, na verdade. É uma história de amor e é um estado de graça que promete continuar a crescer, porque o Adebayo... Eu já cheguei a dizer isto numa transmissão da Sport TV, o Adebayo pode ser um Draymond Green ainda melhor. Sim, sim. Portanto, atenção. Até porque parece mais estável mentalmente. Agora Sim, deixa-me faz mais deixa-me coisas. falar-vos do meu 5 do Oeste, que eu sinto por alguma razão que este vai ser mais... Ok. Não queres que façamos já o debate aqui do Oeste? Porque há aqui uma outra pois. escolha que podíamos falar. Podemos falar? Não, podemos falar. Querem que eu diga as vossas? Não vale a pena porque vai muito em encontro Basicamente, disto. Kemba Walker, Bradley Beal, Jimmy Butler, Pascal Siakam e Giannis Antetokounmpo. Pois, portanto, Estas são as vossas... Obviamente Giannis tem que estar no All-Star e vai ser provavelmente o mais votado da Conferência Este, sem sim, sombra de dúvida. Vai ser o não mais é? votado da NBA, provavelmente. Não sei, com Doncic, com a estreia à volta de Doncic, não sei. E LeBron agora a voltar também aos Possível, tempos possível. áureos, há de ser entre os 3. Mas Siakam é dúvida, porque não sabemos se Siakam, se esta lesão Será vai que dura até- impedi-lo ou não. faltam 2 meses Eles continuam a quase? dizer que está out indefinitely. No outro dia eu fiz aquele jogo em que eles fizeram a recuperação dos 30 pontos, ele foi entrevistado e o jornalista perguntou-lhe exatamente o timetable e ele Não quis foi comprometer. muito evasivo, não disse nada. Portanto, não se sabe exatamente ao certo Ok. a extensão da lesão do Siakam e se vai jogar o All-Star ou não, mas acho que Siakam merece mais do que Embiid na comparação direta entre os dois jogadores que me fizeram totalmente. vacilar. Não, e merece muito, porque é um jogador mesmo extraordinário para o salto que ele deu já no Siakam, ano passado. Sim. Sim. Mas lá está, a minha Eu perspectiva percebo do do All-Star... Embiid entretenimento, é isso? Sim, exatamente. Sim. Mas se ele não for titular, será reserva certamente. Claro. O Portanto, Embiid- eu sei, mas para mim o meu voto no All-Star tem de ser ou por ligações emocionais, Percebo, claramente, justo. ou por alguém que eu sei que me vai entreter e vocês depois vão perceber. Eu meto lá o Mitchell nos Robinson votos e o do Liquina por Oeste- isso. Nos votos do Oeste vão perceber isso. Quem é que vocês acham que não vai ao All-Star, mas merecia estar no All-Star? Que não vai ao All-Star. Tinha que fazer aqui Pode ser, talvez o Mitchell Robinson, mas tinha que falar aqui dos suplentes, mas por acaso não trouxe nenhuma lista dos suplentes. Acho que, por exemplo, uma das discussões que podemos ter, acho que a Adebayo acaba por entrar como suplente. Vamos ver se Espero que Miami sim. consegue meter o segundo jogador. Eu espero que sim. Uma das dúvidas é Sabonis. Pois, estavas a dizer o Sabonis Fundamentos poderá. interessantes. Mas acham que não vai ao All-Star? Eu acho É- que é ele vai assim, ao All-Star. Ele pode ir ao All-Star como suplente, porque Indiana está lá em cima, tendo em conta as expectativas, e acho que está muito bem. E olhando para a equipa de Indiana, quem é que vamos meter no All-Star? Terá que ser o Posso Sabonis. cândido? Agora, eu não gostava de ver Sabonis no All-Star, quer dizer, porque é assim, uma coisa, da mesma maneira que eu não gosto de ver Draymond Green, e se calhar sendo mais polémico, não gosto de ver Kawhi Leonard no All-Star. Isso não é polémico. Eu Ah, prefiro, mas eu não prefiro é- ver um Derrick Jones Jr. no All-Star, Claro. não é? Mas Eric, eu ia dizer isso. Tu me das tintas, se o Sabonis vai. E se, Indiana, se vai alguém de Indiana? Eu sei que Indiana está a fazer mais, Vocês muito mais acham do que que era o Trae suposto. Young vai ao All-Star? Era muito mais. Espero que vá. Merece. É assim, Está mal mesmo. lá está. Ele até pode entrar no 5, porque acho que ele vai receber muitos votos, porque este buzz que há à volta de Doncic também há muito à volta de Trae Young.
Ele até pode entrar diretamente no 5, o que eu acho que seria Mas aqui profundamente injusto, Ia ter que tirar o Kemba. porque sairia Ou Kemba ou Bradley Bradley Beal. O West era miserável também, mas... Ainda falta aqui falar do Jaylen Brown, que está a jogar muito bem, e acho que é backcourt no Oeste, não é? É backcourt, sim. É provável que não vá. Pois não sei, foi jogador da semana, acabou de ser eleito. Não sei. Trae Young pode entrar, é espetáculo e eu acho que é um jogador engraçado para terem All-Star. É para isso que criaram o All-Star, foi para Sim, jogadores destes. sim, Foi para sim. só vemos o Sabonis a fazer... E Quem vai Ben ficar? Simmons. Ben Simmons. Irá. Irá. Estou na dúvida, não sei. Tenho que ver. Se merece ou se vai? Tenho que ver quem é que é o resto do backcourt do Oeste, mas é possível que vá. É possível que vá. Acho que, por exemplo, aquela wishful thinking do Devontae Graham no All-Star já não se vai concretizar, não é? O Devontae Graham está com uma série de 10 jogos com mais de 10 triplos falhados. Marca muitos, Ok. mas também falha muitos. Portanto, posso Coisa que esperar só o alguns Knicks, Russell provavelmente. Westbrook fez na história, portanto está muito pouco Haja eficaz. confiança. E falava-se quando na altura em que eu escrevi aquele artigo aqui para o SAP, falava-se dessa hipótese dele poder até chegar ao All-Star, mas não vai ao All-Star, acho que não vale a pena. Ben Simmons talvez Ben Simmons possa entrar. Fala-se de Zach LaVine também. Curioso, porque se calhar há não. um ano, se estivéssemos aqui a falar, seria ridículo o Ben Simmons não estar no All-Star Game. Sim. Sim, mas isso é E como as um coisas ano mudam depois de um as ano para o coisas- outro, não é? E Não, nem está a sequer fazer- estamos a não falar está a fazer do uma época Kyrie Irving. péssima. Tu olhas Não para- estamos a para os falar do números Kyrie dele. Irving. Não estamos a falar do Spencer Dinwiddie, por exemplo, que é quem tem Pois. estado a segurar os Nets neste período. Não falámos de Kyrie. Kyrie pode ir ao All-Star. Eu vou ser sincero, nem sei que números é que o Kyrie está a fazer tão à Tá- parte, ao lado tá como passa. lesionado agora, neste momento Agora está- Sim, fala-se- mas que mesmo antes da lesão... Eram bons. Sim, bons, Eram muito mas bons, eram maus para a muito bons números individuais, muito bons números, mas a equipa perdia mais do que ganhava. Sim. Deixem-me só vir aqui aos comentários no Facebook. O Tomás Soares diz Lowry versus Walker, prefiro o Lowry. Epá, eu tenho uma relação Tenho de uma- ódio tens com, uma relação com o complicada. Lowry. Sim, uma Com o relação Lowry. complicada Eu com o gosto muito do Lowry. Lowry, mas acho que o Kemba está... Sim. E aqui o Nuno Soares diz as minhas escolhas para o NBA All-Star e ele tem, portanto, no Este, Kyle Lowry, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam e Joel Embiid. Justo. E no Oeste, James Harden, Luka Doncic, Anthony Davis, Kawhi Leonard e LeBron LeBron. James. São as nossas Não escolhas, vejo não é? como, No Oeste, como é que se mete outra pessoa não aí. dá para fugir a isto. Pois, Pronto. aí eu acho Ok. que nem há para... Eu vejo, e como vejo, tenho, Mas tenho aqui, quero saber o que é que tu meteste tenho aqui agora. algumas escolhas no Oeste. Sim. Nada polémicas. Nada polémicas. Portanto, ora temos Luka Doncic, parece-me Sim. razoável. Temos Chris Paul. Temos Chris Paul a fazer o quê? Temos Chris Paul. A jogar? Sim. Temos Carmelo Anthony. Isso é só para provocar, não é? Isso é Temos só LeBron James. Ok. Vá lá. É o E Banana temos Boat. Nikola Jokic. Eu vou explicar as minhas O escolhas. Banana Boat e os dois hits. Sim. Exato. Eu explico as minhas escolhas facilmente. O Banana Boat, para quem não sabe, é uma fotografia, uma famosa fotografia numas férias que tem Não uma tens a banana fotografia? dentro d'água, o LeBron James, Um o insuflável Carmelo de Anthony, o Chris Paul e o Dwayne Wade, que Sim. já não pode jogar, mas seria o quarto elemento do Banana Boat. Portanto, eu acho que seria muito divertido o ciclo inicial com estes três. Acho que o Wade com é estes tão três provável de ir jogadores. como o Carmelo, mas Acho que o quê? acho que o Wade merece tanto ir como o Carmelo. Mas pronto. Sim. Portanto, a minha justificação para estes três votos estarem lá foi única e simplesmente era giro de ver. E depois Sim. tem não para sei. mim dois dos jogadores mais criativos, vou dizer assim, da NBA, que são o Luka Doncic e o Nikola Jokic. O Doncic é seguro que vai Doncic ser ter que titular, ir. Vai ser vai ser titularíssimo. titularíssimo no Eu All-Star acho que o Game. hype todo à volta O do Jokic Luka não vai é ser. mais justificado. Que Sim, sim. O Jokic não vai ser, mas eu espero que ele vá, porque... Até pode ser, vai ter muitos votos da Europa, não é? E assim, não sei até que ponto as pessoas vão querer colocar dois jogadores dos Lakers e podem vacilar entre o Anthony Davis e o Jokic. O Jokic agora está a jogar muito melhor e não, as pessoas quando chegarem mais perto do All-Star nem sequer é como começa a época, mas sim como acaba. Jokic agora está a jogar muito bem. Aquela jogada que ele fez ontem foi... Incrível, incrível. Agora deixa-me dizer-te, eu acho que Carmelo Anthony vai ao All-Star. Sinceramente. Mas Vou-te explicar porquê. Vou-te explicar porquê. No ano Acho que eu choro. passado tivemos Dwayne Wade convidado ao All-Star honorário e foi o Nowitzki, não é? Do outro lado. Uhum. Este ano eu acho que a NBA é capaz de, abrindo esse precedente, vai convidar Vince Carter, que já anunciou o fim de carreira, para o Oeste, Tem de ser. e vai convidar Carmelo Anthony para lhe explicar que ele tem que terminar a carreira no final desta pronto. época.
Ótimo, então O que é que achas convida desta eu até, ideia? só preciso Ou então escrever ação um convite. Whiteside. Eu gostava que a ação Whiteside terminasse a carreira também, não sei. Se for nesse Com sentido... a fundança do Joel Embiid na cara. Sim. Olha, ele a jogar contra o Obama Do da Bahia do Giannis. outro lado. O Giannis e o Joel, os dois ao mesmo tempo saltarem e... Qual é que é a vossa expectativa para o All-Star Game? Eu sei que ainda estamos longe. Cada dia mais, Vai cada ano mais acontecer- baixo. Vai acontecer o mesmo que nos outros anos, não Vai. tenho certeza. Ou Vai, seja, vão vai ser as pior equipas- ainda, vai ser pior Pois. ainda, quer dizer, o Doncic acabou de assinar um contrato de milhões com a Jordan Brand, quer dizer, os jogadores têm contratos e têm muitos patrocínios e têm muita coisa e não podem arriscar por causa de um jogo All-Star. O jogo All-Star está mais do que obsoleto, a NBA já percebeu isso e já dá uns anos a esta parte que eu ando a dizer que a melhor coisa que podiam fazer ao All-Star era aplicar o mesmo modelo que estão a fazer para o jogo dos rookies e dos sophomores, que é Estados Unidos contra o Europa. resto do mundo. Yeah. Eu acho que aí poderia ser interessante, porque ia criar ali uma pequena rivalidade, não sei se suficiente para os jogadores levarem aquilo muito mais a sério. Agora ia criar um grande problema para a NBA e por isso é que esta ideia nunca vai avançar. Não. Sabonis, Não, estar mesmo lá, assim consegues já não ter o percebi. Sabonis. Com o pai, Sabonis Consegues e o não pai. ter o Sabonis. Exato. Ia criar um problema porque iam ter que arranjar só 12 americanos para jogar e isso era muito difícil porque iam deixar muita gente boa de fora e portanto esta ideia nunca avançaria. Não, mas vai Agora, ser, por exemplo, o o back- All-Star é o evento menos apelativo do fim de semana. Mas Ah, o backcourt, De longe. o backcourt no Oeste, que tem nomes como o Doncic, o James Claro. Harden, o Damian Lillard, E podia ter Curry o também, Russell não é? Westbrook. Exato. Por acaso não está o Curry, mas se tivesse o Curry, um destes 5 nomes ficava de fora. Podia ficar de fora, sim. E Íamos Chris ter Paul Lillard outra vez a chorar na imprensa, não é? Pois. Chris Paul provavelmente não iria. Provavelmente, não sei. Sabe usar porque não iria de todo. Mas é assim, Doncic, Não, o Chris Paul não vai, mas por acaso, deixem-me dizer-vos uma coisa e estamos quase a terminar, que é a época que os Oklahoma City Thunder estão a fazer, muita gente considera, e eu acho que bem, que os bastante Miami Heat acima da média. são provavelmente a surpresa da época, pelo recorde Sabe para que quem têm, não etc. apostou neles para ser campeão da divisão no começo da época? Aí como- está, como- o como alguém especialista, aqui. especialista em probabilidades. Mas os Oklahoma City Thunder estão a fazer uma época muito boa. Sim. Muito acima do qualquer... Porquê? Porque as tuas expectativas eram muito A baixinhas. expectativa é tudo na vida. Sim, mas mesmo assim, estás a ver? Sim. Mas mesmo assim. Sim, eles entretanto até o final de janeiro, início de fevereiro, trocam o Steven Adams e o Gallinari e eles... Sim, mas, Certo. mas, as Bem por aí abaixo. mas as expectativas Mas em estão a jogar relação- mais do que. Em relação aos Phoenix do que Suns deviam, e aos quase. Timberwolves também eram baixas Sim. e eles depois não conseguiram. Sim, mas quanto a isso E já a dos sabemos... Timberwolves, as dos Timberwolves não eram tão baixas como a dos Oklahoma, provavelmente. Sim, é verdade. Muito bem, deixem-me só ver Mas aqui. deixa-me só dizer-te, eu há uns anos a esta parte nem tenho vontade de ver o All-Star, confesso. Também não. Eu acho que o buzz à volta de Doncic, a forma como a NBA está a vender isso e a explorar isso, vai devolver algumas pessoas ao All-Star por causa de Doncic. Porque ver Doncic no seu primeiro All-Star e ele vai querer dar espetáculo e ele vai querer... E ele ainda... Nota-se ontem estava a rir-se, Kobe Bryant atrás dele, disse-lhe umas palavras em esloveno ali na primeira fila do Staples e ele a rir-se como... Ele é um miúdo que está ali a divertir-se ainda tanto e já domina a NBA e ele vai estar no All-Star a divertir-se como nunca fez, a cumprir um sonho que sempre teve e que vai cumprir então este ano pela primeira vez. E vai ser espetacular e a NBA vai viver muito à volta daquilo, ver o Doncic a fazer passos por trás das costas e se calhar o passo do cotovelo do Jason Williams, fazer assim umas coisas diferentes, ele e o Jokic na mesma equipa, Será incrível. sim, Vai ser incrível. vai ser giro, mais o LeBron, ele jogar com o LeBron na mesma equipa, que é um sonho de criança dele, quer dizer, e isso vai devolver algumas pessoas ao All-Star. Mas já sabemos que vai ser mais do mesmo, vai ser 170 e tal, a 160 e muitos, e ninguém se vai lesionar e nos últimos 37 segundos vai-se defender um bocadinho. É isso. Espero que o sábado seja. Sábado Mais é divertido. sempre o melhor dia, sábado. Bem, o Tiago Ferreira diz sobre os Knicks, só para acabar, para termos aqui uma série de perguntas que eu acabei por ignorar porque vocês estavam a desfazer as minhas escolhas para o All-Star. O mercado dos Knicks já não é mito. Olhando a equipas como os Warriors, os Raptors e os Rockets, não prova que o mercado não é essencial. Neste momento não é mais importante ter 2 ou 3 bons jogadores com bom nome, buddy stars e contactos para atrair free agents? Só que se não conseguimos ter os free agents, depois não conseguimos atrair os outros free agents
Sim. Mas olha que eu acho que o mercado ainda é importante. Porque eu Eu acho também acho, que... É. acho que é diferente eu ir acho jogar que se para o New Giannis- Orleans ou ir jogar Sim. para O Nova Giannis Iorque. no fim de um jogo, se for para casa ali em Nova Iorque a ver ali as luzes de Nova diferente. Iorque, do que ir para o buraco Não, lá e o dinheiro do- dos em patrocinadores Milwaukee, locais, que essa parte também é muito importante. os Não é? patrocinadores, Dos as locais. marcas que apostam neles, quer Sim, dizer, sim, é dos diferente, locais. é diferente. E- De quem tem negócios naquela zona. É diferente de estares em Utah ou estares em Não, Nova Iorque. morar em Milwaukee e ir para Milwaukee todos os dias é diferente de estar em Nova Iorque Sim, todos sim. os dias. O chipotle de Nova Iorque é melhor do que o chipotle de Milwaukee. Yeah. O Gustavo Carvalho diz: será que os Celtics levam 3 jogadores ao All-Star? Walker, Jalen e Tatum? Não. Eu acho que não. Não. Mas, E mesmo dois não sabemos. Sim, 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 é Mas verdade. não era também descabido que fossem esses três. Sim. Não era descabido. Eu sou. Acho que não vai acontecer. Eles são a única equipa da liga que tem 3 jogadores com média acima de 20 pontos, que Pois. são esses 3. Se calhar isso vai acabar por comer um bocadinho das dos possibilidades. outros. Sim, sim, sim. Eu acho que Mas a escolher Tatum tem melhor imprensa. Eu sou fã do Jalen Brown, portanto. O Tatum está no nível Acho- de fantasy, portanto tem o meu voto. o Tatum Não achas que tem melhor imprensa? tinha melhor imprensa, mas eu acho que ele, de há um ano a esta parte, a imprensa já está um bocadinho. Então, miúdo, não te Sim, sim, desenvolves. mas sempre olharam para ele como tendo mais o tal teto Sim, superior e ao por do isso, Jalen e por isso Brown. é que se calhar Ele está é um que era o bocadinho único a frustrar as intocável quando se falava de expectativas. trocas de Boston, ele era o intocável. Sim, sim, sim. Eh, Com razão. O Diogo Vilela, choraram quando o Westbrook saiu de Oklahoma, agora vejo os meus OKC a jogar e a partilhar a bola. Sim, é verdade, em princípio agora só há uma. Antes tinha de haver duas para terem todos. E também diz o Diogo que acho que o DeAndre Ayton, o John Collins e o Dion Waiters têm que ir ao All-Star e serem homenageados. Não sei se tem a ver com algum tipo de consumo. Onde é que é o All-Star este ano? É em Chicago, não é? Que eles fazem. Chicago, não sei qual é a Chicago. situação Que eles de legalização Pois, de também coisas. não sei. Mas Não pronto. sei, mas posso ligar ao Avalanche. Não sei como no Illinois, como é que isso Não, está. não por causa do consumo de coisas, porque ele sabe tudo Pois para é. Chicago, atenção. Disseste essa frase assim, como que diz, olha, preciso de 4 gramas agora, como é que eu faço isto? Para acabar, o Sérgio Alves diz que no Oeste o seu 5 inicial seria LeBron James, Anthony Davis, James Harden, Luka Doncic e Damian Lillard. No Oeste, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Ben Simmons, Jimmy Butler e Pascal Siakam. E teria como convidados honorários Vince Carter e o grande Alex Caruso. Boa E é escolha. nesta toada Boa escolha. humorística, até porque temos aqui um humorista connosco que nos despedimos. Pedro, olha, muito obrigado por teres Ora, obrigado, vindo. eu. Espero que tenhas divertido, apesar de termos falado Não, é dos muito Knicks. giro que tu descreveres factos e factos sobre a desgraça dos Knicks, foi muito... Encheu o meu Ricardo, coração. obrigado também por teres vindo. Aproveito para desejar um bom ano. Agradecer mais uma vez à Sport TV pelos presentes que nos permitiram dar no episódio passado e dizer-vos também para ficarem atentos, porque pode ser que no próximo ano tenhamos mais novidades a esse respeito. O que é que sabes, João Diniz? Não sei. Vais esperar para ver, Ricardo. Vais esperar para ver. Um bom ano para todos. Vocês esperem também para ver. Quem não ouviu o episódio do início, não se esqueça de subscrever o podcast no iTunes, no Spotify ou em qualquer outra plataforma. Deixar estrelas e críticas. As críticas são muito importantes. Não se esqueçam disso, principalmente as positivas. Se têm críticas negativas, guardem para vocês. Não é preciso, não é preciso dizerem-nos publicamente, pelo menos. Enviem-nos também mensagens se tiverem sugestões ou algum tipo de considerações que queiram fazer sobre o programa. Voltamos a ver-nos para a semana, a ver-nos e a ouvir-nos. E bom ano. Está bem? Bom ano. Making sure that you know why, because this is forever. You don't like that? You don't like NBA basketball.